Muito bom dia. Bom dia para você que está conosco nesta manhã de quinta-feira, uma manhã fria de quinta-feira. E nós estamos recebendo o deputado estadual, professor Rinaldo, ele que é do PSDB, no programa Tribuna Livre, para batermos um papo a respeito da política. E, professor Rinaldo, deputado, eu gostaria que o senhor fizesse uma análise do momento político hoje que vive esse nosso país, um momento muito difícil, não é? Em que a população brasileira discute se a Dilma está certa, está errada, e o país paralisado, né? sem conseguir recursos federais para os estados e municípios, um momento bastante difícil neste momento. Né? É verdade. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Sérgio, Madureira, Ratia, toda a equipe da 95, Cacá, e dizer da alegria, mais uma vez, de poder estar aqui falando com os seus ouvintes, né? Eu sou ouvinte assíduo do programa Tribuna Livre, e é um prazer estar aqui contigo. Na verdade, talvez na história do Brasil republicano a gente nunca viu uma crise, assim, do ponto de vista não somente política, administrativo, mas uma crise moral, uma crise de valores. Há uma inversão de valores de forma estratosférica no nosso país. E a gente fica triste, como cidadão, como pai, como homem público que sou. E a gente viu aí no dia 17, né, no domingo retrasado, a admissibilidade do impeachment da presidenta Dilma, que infelizmente chegou a patamares difíceis, não só do ponto de vista da popularidade, porque você pode perder a popularidade em um momento eventual. O que você não pode, e eu falei isso várias vezes, né, é perder a credibilidade. E, lamentavelmente, a presidenta Dilma, ela criou uma falsa expectativa na cabeça de 200 milhões de brasileiros no período eleitoral, e vendendo um produto e depois entregou outro. Nesse momento, ela perdeu a credibilidade para com a classe política, para com a população de uma forma geral, sobretudo, como eles sempre dizem, né, 54 milhões, hoje desses 54 milhões, na verdade, eu acho que não tem nem 4 milhões favoráveis a ela. Hoje, ela faz um discurso apenas para militância, perdeu a credibilidade e, por essa razão, teve a admissibilidade de forma majoritária no domingo retrasado, e eu não tenho dúvida que, pelo andar da carruagem, também terá a maioria simples e com a margem de sobra em relação ao Senado sobre a questão do impeachment. Portanto, é com tristeza que a gente vê hoje o nosso país, um país que é a 7ª economia do mundo, extremamente quebrado. Eu estive em uma palestra recentemente com empresários renomados do nosso país, dizendo que o Brasil, a perspectiva de crescimento é a partir de 2018, e agora vem o FMI dizendo que só a partir de 2021 é que a gente pode ter crescimento no PIB brasileiro. E aí nós ainda temos um diferencial, nós que estamos aqui no Centro-Oeste, que é a vocação econômica do nosso estado e da região Centro-Oeste está mais ligada aos produtos primários. Né? Se não fosse essa questão do agronegócio, porque foi o único setor que cresceu 1,8% do PIB no nosso país. No geral, comércio, no serviço, na indústria, caiu 3,8%. Então, em que pese todas as dificuldades, nós aqui da região do Centro-Oeste não estamos sofrendo tanto quanto estados como o Rio de Janeiro e outros que hoje estão extremamente numa situação caótica. O deputado, a gente sabe, é claro, e eu fiz até um comentário, hoje tenho feito seguidos comentários, de que é claro que a crise moral, a crise ética tal, terminou contribuindo muito e aparentemente que quase que é essencial na queda da presidente Dilma. Mas todo mundo sabe que ela caiu porque fracassou na política econômica, né? Foi um verdadeiro fracasso. É claro que quem assumir o governo agora, o Temer, né, vai ter... Estou vendo aqui a disputa de setores do próprio PSDB, que uns que querem apoiar, outros que não querem apoiar tal. O Fernando Henrique já acha que tem que apoiar, outro Serra acha que tem que apoiar, outros acham que não tem que apoiar tal. Mas vai terminar o partido apoiando, até porque o partido é um dos responsáveis, né, diretos pela queda da presidente Dilma. O senhor acha que é possível? Como é possível, no seu entendimento, resolver o problema do Brasil? A crise, a FMI fala em 2028, como é que é possível, do ponto de vista imediato, de se contornar essa crise no Brasil? Você acha que apenas a mudança de governo já dá o impacto necessário para o povo
para o país retomar a confiança do povo? Sérgio, eu acredito da seguinte maneira, com meus conhecimentos modestos em relação à questão política. Eu vejo que nós estamos vivendo um momento... tirou a Dilma, vai resolver no dia seguinte? Não vai resolver. Agora, de uma coisa é certa. Todo momento que falava sobre a possibilidade da admissibilidade do impeachment, a bolsa subia e o dólar descia. Então, o que a gente percebe é que há uma expectativa por parte da população do nosso país, até de investidores internacionais, de que esperando esse momento. Então, o que eu imagino? Aconteceu o impeachment, na minha avaliação, teria que reunir todos os homens do bem, de todos os partidos, aí eu incluiria até pessoas do próprio PT, para dar uma demonstração de que nós estamos preocupados, Sérgio, com a restauração do nosso país. O que nós não podemos ficar desse jeito, porque nós não podemos também generalizar. Em todo partido, Sérgio, tem gente do bem. Todos os partidos. Agora, em relação ao PT, nós não podemos também generalizar, apesar de que a espinha dorsal do Partido dos Trabalhadores, as maiores lideranças, é que o que não está preso está em vias de ir para a cadeia. E isso deu uma demonstração muito negativa, potencializando o lado negativo da política no nosso país. Agora, eu imagino que houve um impeachment, eu penso que o vice, porque do ponto de vista constitucional diz que também ele tem que ser cassado, mas pelo que a gente sabe, ele tem que chamar pessoas de todos os partidos, os melhores quadros que tem todos os partidos, e fazer um pacto para restaurar o nosso país, que do jeito que está, Sérgio, a situação é muito complicada. O que está me lembrando agora, que o Partido dos Trabalhadores, o Lula principalmente, ele deu muito incentivo, e o povo foi comprando, foi fazer, quer dizer, me lembra muito a época da bolha dos Estados Unidos, a bolha imobiliária. Chegou um momento que não dá mais, quebrou, e graças a Deus, os nossos irmãos norte-americanos conseguiram dar a volta por cima. Então nós estamos vivendo esse momento, um momento dificílimo, e acontecendo o impeachment, eu vejo que tem que sentar lideranças, os melhores quadros de todos os partidos, e fazer realmente um trabalho para restaurar o nosso país, trazer de volta a autoestima do povo brasileiro e permitir com que a gente venha gerar emprego e renda, que é isso que, na verdade, preocupa todos nós. Você falou aí em emprego e renda, né, que é o espinho aí é o nó gordo da questão, é o emprego e a renda, é o que mais as pessoas reclamam. Durante a votação na Câmara dos Deputados, o que mais se falou foi em desemprego. Em nome de 10 milhões de empregados, Você acha que é possível resolver o problema financeiro, econômico financeiro do Brasil sem a volta da CPMF? Olha, esse é um tema que realmente preocupa todos, porque, na verdade, o CPMF ele foi criado com tempo de validade, né? Chegou esse período, todos aqueles que eram contra, você é uma pessoa muito esclarecida, como eu queria que continuasse. Aí parou ali. O povo realmente, nós vivemos num país que tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, né? Nós sabemos que a Alemanha é até maior, só que lá há o retorno na questão, na prestação de serviço, na área da saúde, em todas as outras áreas, mas de uma coisa certa, vai ter que fazer alguns ajustes, eu tenho que arrumar um caminho. O que não pode é o Brasil ficar desse jeito. Nós temos estados da federação, Sérgio, por exemplo, Rio de Janeiro, que tem lá quase 140 mil aposentados numa situação degradante, sem ter condições de comprar o remédio, de comprar o arroz com feijão. Um estado como o Rio de Janeiro, Sergipe e outros mais. Aí eu estava chegando aqui, você falando dessa questão da dívida dos estados para com a União. O Mato Grosso do Sul já pagou essa dívida 3,5 vezes e deve mais de 6 bilhões. E ontem, né, os ministros definiram para dar um prazo de 60 dias, 2 meses, para que Estado e União cheguem no consenso. Agora, essa questão de união, isso é uma questão fictícia. Onde é que você nasce? Onde você cresce, estuda, trabalha, gera emprego e renda? É no município, é nos estados. E tudo que a gente contribui, praticamente mais de 60% de imposto que a gente produz no nosso município, no nosso estado, vai para a União. Então, eu acho que
tem que ter essa solução, e nós estamos nessa esperança, Sérgio, Marquinhos e você que nos ouve, de que num espaço curto de tempo a gente possa ter novos horizontes. O que não dá é a gente viver nesse clima. Agora, em relação ao impeachment, que diz que é golpe, que golpe? Golpe nós recebemos, né? Que foi a maior mentira da história republicana, foi ter mentido para o povo brasileiro, o povo acreditou, e agora, na verdade, não houve golpe. Por quê? Porque houve o rito foi todo encaminhado pelo próprio STF, teve todo o direito da ampla defesa, o princípio do contraditório respeitado, teve a admissibilidade com a maioria do Congresso, que é a representatividade da população. Portanto, a nossa Constituição ela está sendo exercitada de forma rigorosamente. Agora, a maior cegueira está justamente nos olhos daqueles que não querem enxergar, não querem admitir. E nós estamos aí. A democracia permite isso, né? Você não matou, não roubou, está com as mãos limpas, mas ela cometeu alguns crimes do ponto de vista administrativo. Infringiu o artigo 85 da Constituição Federal. Enfim, então, esse é o clima que a gente está vivendo no nosso país, e isso aí reflete nos estados e, consequentemente, nos municípios. O Brasil travado, o Brasil extremamente paralisado, e a gente está aqui, Sérgio, nessa torcida para que tenhamos aí o fim dessa situação e que a gente possa restaurar a confiabilidade daqueles que produzem, aqueles que geram emprego e aqueles que realmente têm a intenção de ajudar o nosso país. Deputado professor Rinaldo, e com relação à eleição 2016, nós temos agora uma eleição para prefeitos e vereadores, e com essa situação hoje que vive o país, não é? Vai ser uma eleição mais difícil para que a população entenda realmente, receba a mensagem dos candidatos? Eu não tenho dúvida disso, né? O que aconteceu no nosso país vai permitir agora, nesse período do ano eleitoral em que tantas coisas estão acontecendo, eu acredito que é algo novo, em todos os sentidos. Me dá a sensação clara de que a população está cada vez mais esclarecida, cada vez mais autocrítica, e isso é importante. E aí, como nós teremos um prazo curto de campanha, vai prevalecer a questão das ideias, das propostas e, acima de tudo, a vida de cada um. Quem tem trabalho, quem tem segmentos organizados, que tem essa confiabilidade dos segmentos, na minha avaliação, vai sobressair nesse pleito eleitoral. E nós aqui em Campo Grande, mais ainda, por tudo que a gente tem vivido ao longo desses últimos anos aqui na nossa cidade. Por tudo que aconteceu, eu não tenho dúvida que a população de Campo Grande vai saber realmente quem vai merecer o seu voto. Então, eu acho que as propostas, a vida de cada um, a vida pregressa de cada um, não é verdade? A confiança que essa pessoa tem que demonstrar para o eleitor da questão de também restaurar Campo Grande. A nossa cidade é uma cidade superavitária, né? Que sempre caminhou bem, e nós estamos vivendo aí também num clima de paralisação. Não há comunhão entre executivo e a Câmara, greve, enfim, é uma situação muito difícil também em Campo Grande, mas eu acredito que os campograndenses saberão escolher aquele que vai estar à frente dessa cidade, e não tenho dúvida que nós vamos ter que juntar também os homens e as mulheres do bem para a gente restaurar e resgatar a autoestima dos campograndenses. E lembrar à população que não pode perder a esperança, achar que político é tudo farinha do mesmo saco. Pelo contrário, agora sim é hora de prestar atenção em cada um e votar, não é, com aquilo realmente, com o coração, e não com, não, porque ali me deu um pneu, ganhei 100 tijolos. Eu acho que passou essa época mesmo, não é, deputado, de favores dos políticos, e sim realmente você acreditar naquilo que eles estão oferecendo, ou seja, trabalho para o município, trabalho para o Estado e trabalho para o país. Com certeza, e na verdade na democracia não tem outra forma a não ser a participação e acompanhar para e passo a vida desse que está se predispondo
voltando a representá-lo, quer seja na Câmara de Vereadores, quer seja no Executivo. E como dizia já o grande filósofo Platão, aqueles que não gostam de participar da vida política serão governados por aqueles que gostam. Então não tem outra forma a não ser a nossa participação mais efetiva em relação a esse tema, que é fundamental para a nossa vida e para o futuro das nossas famílias. Bem, hoje o PSDB tem uma reunião no final da tarde, começo da noite. Desta reunião sai o nome da vice-governadora Rose como pré-candidata a prefeito da nossa capital? Olha, Marcos, na verdade o partido tem vários nomes e quadros excelentes, né, que se colocaram à disposição. E o PSDB, a Executiva Municipal, fez uma pesquisa para ver o sentimento da população de Campo Grande em relação ao quesito da quantitativo e também da qualitativo. Sim. E hoje à noite a executiva do município, né, juntamente com a executiva estadual e o governador Reinaldo Azambuja, estará falando o resultado dessa pesquisa, né, a partir das 18 horas. Eu acho que o mais importante, Marcos, é quem for o escolhido, né, através dessas pesquisas, que a executiva teve uma reunião interna. Eu não faço parte da executiva municipal. O mais importante é que o partido, não tenho dúvida, vai estar realmente unido, né? O governador Reinaldo Azambuja tem toda a preocupação, porque ele é governador do estado e principalmente Campo Grande, de todos os municípios. E Campo Grande é a capital. Então, aquele que for representar o PSDB, eu não tenho dúvida que vai ter o apoio incondicional do governo, até porque o interesse nosso é de fazer de Campo Grande voltar a realmente viver com aquele clima que a gente sempre teve, de dizer que a gente mora na capital morena, a cidade mais bonita do nosso país, uma cidade que todas as pessoas que vêm aqui ficam felizes de conhecer pelas suas avenidas largas, pela sua arborização, pela sua gente, mas acima de tudo nós precisamos resolver muitas situações do ponto de vista social, do ponto de vista da infraestrutura e principalmente da educação, que ao longo de 2 anos para cá é greve, é um momento de crime, de perseguição, e na democracia não permite mais isso. Esse comportamento é coisa do passado e a população não admite mais esse tipo de situação. Então nós temos uma grande responsabilidade de ganhar a capital, né, de ganhar as eleições, para transformar Campo Grande e fazer com que essa cidade seja, como sempre foi, uma cidade pujante, uma cidade superavitária economicamente e, acima de tudo, promovendo a qualidade de vida de todos que aqui residem. Deputado professor Reinaldo Modesto, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Tribuna Livre, mais uma vez, né, dando os seus esclarecimentos e levando informação à população de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Eu que agradeço, Marcos, a você, ao Sérgio Cruz, a toda a equipe aqui, em nome do Cacá, e desejar um bom dia aí a todos e um grande abraço aí ao nosso querido Pedro Espina, que daqui a pouco estará levando a boa música e a toda a população de Campo Grande. Muito obrigado, bom dia a todos.